Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Guilhermino Afonso, essa figura fantástica aqui que eu tive o prazer de conhecer no evento do CQCS, não foi? Presencialmente foi no evento do CQCS, mas a gente já tinha conversado antes. Uhum. E eu sempre estou dando uma fuçada, em algum momento, eu não lembro se eu ou você, a gente se encontrou, as empresas, e bateu um papo, acho que foi você, pelo LinkedIn. E a gente começou a bater um papo, enfim, eu estava falando aqui para ele, eu sou um admirador do Guilhermino e da Wellbe. Ele é um dos fundadores da Wellbe, ele é o CEO da companhia, e ele vai contar um pouco para vocês, acho que vocês vão ter a mesma opinião, a mesma impressão do que eu. Deixa eu fazer aqui uma breve uma biografia do Guilhermino, ainda em construção. Ele é cofundador e CEO da Wellbe, que é uma health tech para ajudar corretoras na gestão de apólice de saúde PJ com o uso de inteligência de dados. É tão boa quanto parece, tá? Visualmente, o que ele traz de informação, as possibilidades que ele traz são muito interessantes. Formado em Engenharia da Computação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e mestre em Engenharia Biomédica Engenharia Biomédica pela Federal do Paraná. E ele é embaixador e mentor da Unguzo. A gente vai falar um pouquinho mais do que é a Unguzo. E o Guilhermino não é brasileiro. O Guilhermino é de Angola. Já há 10 anos aqui no Brasil, mas ele nasceu em Angola, em Luanda, e ele vai contar um pouco aqui pra gente. Cara, obrigado. Obrigado por ter topado. Acho que foi o convite, o aceite mais rápido que a gente teve no Tech Talk. E é um prazer te ter aqui, meu. Não, eu que agradeço ali o convite, né, que você mandou. Eu falei, cara, claro, né, eu já consumo também, ouço um pouco, é uma honra também estar aqui, legal. Né, no Tech Talk. Não, que você mandou o WhatsApp, vamos bater um papo. Eu falei, cara, claro, né, a próxima agenda aqui em São Paulo a gente já resolve, né, então boa. Agradeço o convite. Que isso, meu. O Guilhermino, ele tá em... Você mora em Curitiba, né? Isso, exatamente, hoje eu moro em Curitiba. Boa. Vamos começar do começo, o começo até um pouco antes da tua jornada aqui no Brasil. Eu tenho bastante curiosidade sobre os países africanos. Acho que, apesar de tão próximo do Brasil, a gente conhece muito pouco, né? A gente estava conversando aqui em off, alguns números, algumas formas, né? A linguagem, uma série de coisas. E eu percebo que talvez você tenha muito mais proximidade com o Brasil desde mais novo do que a gente tem com Angola, com outros países africanos. Qual que era a tua... O que você via do Brasil? O que era o Brasil, assim, para você? É real essa impressão que eu tenho? Exato, Emílio. A tua leitura é muito boa, né? Então, tanto que quando... Né, tem bastante brasileiros morando em Angola, né? Quando o brasileiro chega em Angola, cara, o pessoal sabe, o pessoal consome, né, as novelas, né? Então, a rede, tanto Rede Globo, Rede Record, você tem a TV lá, então o pessoal assiste jornal, assiste novelas, conhece um pouco do Brasil. Então, quando você chegar lá, você é brasileiro e tal, o pessoal recebe com bastante, né, carinho, né? E isso tudo, acho que o pessoal vai consumindo muita cultura, né, que é produzida, que é feita aqui no Brasil. Já dublagens, por exemplo, você tem tanto dublagem portuguesa quanto dublagem brasileira. Tenho vários blogs aqui por exemplo, baixa aqui, esses portais de tecnologia, que eu já tive a oportunidade de conversar com algum dos sócios, falando, cara, Angola era tipo segundo maior acesso até passando Portugal, por exemplo. Então, os memes também. Então, assim, é muito comum, né, para o público, né, angolano consumir, né, conteúdo que é produzido aqui no Brasil. E o inverso, ele acaba não acontecendo, né? Então, tanto que eu, pessoalmente, me surpreendi muito quando eu mudei para cá, para fazer faculdade e tudo isso, que eu fui várias vezes perguntado, né? Eu entendo, né? Tem essas questões aí culturais e geográficas são complexas, mas muitas vezes eu fui perguntado, putz, não, você é estrangeiro? Eu sou estrangeiro. Pô, como que você está falando tão bem, né, português? E assim, isso é uma coisa que, cara, nunca me passou, né, pela cabeça, né, eu estando em Angola, consumindo, né, coisas são produzidas aqui no Brasil, né, que algum brasileiro, pessoas não saberiam que Angola também fala português. Sim. Então, quando você começa a entender que lá, que até essas coisas mais básicas, entre aspas, tem gente que não pode saber. Então, a gente entende que tem sendo muito consumido conteúdo lá, mas o inverso, ele talvez não acontece, né? As pessoas não sabem muito
como que é Angola e tudo isso. E até, inclusive, um dos trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer durante o período que estava na faculdade foi até, inclusive, impulsionar isso, né? Trazer palestras, Legal. outras coisas para divulgar um pouco dessa questão ali de conhecimento. Então, a tua leitura ela é bem assertiva ali, Emir. É interessante e uma, é uma oportunidade, na verdade, né? A gente estava até conversando aqui no comecinho, que a gente vai falar disso mais para frente, que o mercado em português, óbvio para o brasileiro, é talvez Portugal. E você tem vários países africanos que têm uma oportunidade imensa, né? E às vezes tem até uma similaridade maior do que o mercado europeu, e mesmo assim, quando vem à cabeça essa facilidade, por exemplo, um software que você poderia só traduzir alguns pontos para o português de Portugal, você também poderia fazer isso para vários outros países. Mas vamos seguir uma linha lógica aqui. E por que você escolheu o Brasil? Por que você escolheu a gente vir para cá? Eu falo sempre que eu não escolhi o Brasil, né? Meio que o Brasil me escolheu, né? Vamos assim dizer. Então, obviamente, como eu já comentei um pouco antes, já conheci o Brasil, né? Consumia aí os conteúdos. Você já tinha vindo para cá Eu antes? nunca tinha vindo para cá. Agora eu lembrei de uma história que é interessante, né? Meu pai é contador, né? Trabalhou por muito tempo, foi funcionário público por muito tempo. Hoje ele é aposentado. Eu me lembro que ele estava fazendo uma formação, nem sei, acho que hoje já não é mais, na época era o Ministério da Fazenda, né? Não sei se ainda é chamado de Fazenda. E era um curso, né, à distância que ele estava fazendo aqui no Brasil, né, lá, né, em Angola e tal. E ele até tempo, pô, me ajuda aqui a imprimir, a fazer as coisas que quando eu me formar a gente, né, vai lá pro Brasil e tal. Legal. Então isso é uma história que precede, né, a minha vinda para cá, mas eu nunca tinha vindo pro Brasil. A história basicamente começa porque qual que era o meu sonho, né, naquela época, né, estudando e tudo isso, eu já sabia que gostava muito de tecnologia, já mexia um pouco com isso, tinha esse ímpeto, queria fazer alguma coisa, lá chamam de engenharia informática, né, que a gente faz engenharia de computação, já tinha começado também a estudar isso lá, mas assim, tinha dentro de casa, né, um irmão, né, que ele tinha tido a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo, foi para Portugal fazer essa bolsa Legal. de estudo, né? Então, e aí também acendeu o ímpeto em mim, também quero ter essa oportunidade. E tem aquela questão da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, o sonho era muito simples, né? Era conseguir uma bolsa de estudo em algum país, né? Que não fosse Angola, porque você tem que estudar fora. Estudar. Isso é forte lá, assim. Se eu for da mesma forma, por exemplo, eu faço alguns paretos que quem tá aqui no Brasil, o cara quer fazer nos Estados Unidos. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, tinha muita questão agora eu me esqueci o nome do programa, mas que os estudantes saíam daqui iam fazer um ano numa faculdade lá fora, um intercâmbio. Então, na Europa você tem aqueles Erasmus, acho que é o nome do programa. Então, você também tem muito esse ímpeto, cara, quero ir para a África do Sul, quero ir para Portugal, quero ir para a Europa, quero ir para algum outro país fazer, né, essa faculdade lá e quando voltar, né, porque você ter feito uma faculdade fora, então supostamente o teu diploma, né, a tua formação ele é mais, né, valorizada, né? Então sim. O sonho era simples, né, era vou conseguir uma bolsa, né, vou estudar fora em algum país, não tinha nem ideia de país, e aí quando voltar trabalhar numa empresa de tecnologia, né, você já tem um currículo ali muito bacana. Então, a partir desse momento, eu passei a me inscrever, a buscar bolsas, e você tinha tanto um instituto, né, público para você se inscrever para bolsas, você tinha, né, algumas faculdades que você conseguia fazer vestibular, e aí tem um programa que o nome é PEG-G, que é Programa de Graduação de Aluno Estrangeiro, alguma coisa assim, depois eu busco o nome certinho, que o Brasil tem com diversos países, tanto países da América Latina quanto países africanos. Então, onde você faz meio que um vestibular lá, então você bota teu currículo, faz uma seleção, né? Você opta ali, você escolhe naquele momento 2 cursos, né? Porque como você está fazendo um seletivo não para uma faculdade, mas para um programa. Entendi. Então, é um programa que tanto as universidades públicas quanto as universidades privadas elas podem optar em participar. E aí, quando ela é selecionada para receber um aluno estrangeiro, isso é muito bacana. Ela precisa criar uma nova vaga. Então, vamos falar que eu tenho medicina, que eu tenho 50 vagas ano. Se eu sou universidade aqui de São Paulo, eu fui selecionado para receber um aluno da Bolívia, então você precisa criar uma nova vaga. Então, você não tira
né, uma vaga de um... Você queria vira a 51ª vaga. Isso, exatamente, para receber esse aluno estrangeiro. Legal. E como não é um volume, né, muito grande, né, você vai receber 4, 5 alunos ano, então não é uma coisa também... não são muitas vagas que devem ser criadas, né? Então, e aí você não selecionava a faculdade, né? Você passava pelo processo. Nem o estado, a cidade. Né? Você tinha duas opções, né? Você selecionava... Eles perguntavam qual que é a tua preferência de 2 cursos, né? Uma opção de curso, uma segunda opção de curso, e uma primeira opção de faculdade, uma segunda opção de faculdade. Então, quando eu já fazia engenharia informática, então a opção lógica era engenharia de computação, né? Esse aqui é o primeiro. E o segundo, eu puxei uma engenharia que estivesse muito próxima, né? Na época, acho que eu vi alguma coisa de telecomunicação, alguma coisa assim, que está próximo de tecnologia. E da faculdade, como eu não conhecia as faculdades aqui, o que você faz? Você faz um Google, né? Você bota lá, melhores faculdades do Brasil. Daí o que aparece? Aparece USP e Unicamp. Sim. Então já, né, bota lá USP, bota Unicamp. Mas não é porque você fez essa seleção que naturalmente você vai ser escolhido para ou os cursos ou aquela faculdade específica, né? Depois eu fui entender que eles tentam, se você tem algum parente em uma cidade, eles tentam fazer isso acontecer. Mas caso você não tenha nenhum parente, assim, você vai parar em algum lugar. E aí saiu, né, o resultado saiu, por exemplo, em novembro, daí saiu lá o resultado, né, que eu fui selecionado para minha primeira opção de curso, né, que era engenharia de computação, mas numa universidade que era o EPG. Eu falei, o EPG? Daí você vai lá no Google pesquisar, né? Então, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu fui trocar uma ideia com meu pai, eu falei, aquela bolsa lá que eu tava vendo, então, putz, consegui ir lá, eu vou para, né? É um EPG, e aí? Vamos? Aparentemente tem um lugar lá que chama Ponta Grossa. Grossa. Exatamente, no interior, dá uma hora e meia aí de Curitiba, né? Então... e aí, assim, conversei com meu pai e tal, a gente falou, putz, não, é uma oportunidade bacana e tal, né, o Brasil, né, nunca conheci o Brasil. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. Tá. Tinha 18 anos, que eu tinha feito Você tinha acabado de começar a faculdade lá. Tinha acabado de começar a faculdade. Eu fiz um ano, acho que nem terminei o primeiro ano, né, porque saiu em novembro, né, o ano letivo termina lá em dezembro. Então, logo que saiu, eu já sabia que em fevereiro do outro ano, né, eu iria para o Brasil para começar a estudar, né. Pô, que legal. E aí é por isso que eu falo, né? E aí, assim, eu me inscrevi em várias bolsas, inclusive quando eu estava aqui no Brasil, já estava aqui, porque eu cheguei aqui em fevereiro, começaram a sair resultados de outras bolsas. Né? Então, por exemplo, eu passei numa outra do governo, que era para ir, por exemplo, na época era para ir para a Rússia, né, para estudar. Então, tinha algumas opções ali. Cara, eu falei, pô, já estou aqui... Já tô, daí, você tem que ir aprender uma outra língua, eu tô aqui no Brasil, já comecei a estudar, vamos ficar por aqui que tá legal, e aí foi dessa forma que o Brasil me escolheu, né? Que legal, cara, que legal. Foi fácil a adaptação quando você chegou aqui? Cara, eu digo que... Faculdade, tudo? Algumas coisas facilitaram, obviamente assim, pensa você... Cara, tá com 18 anos, indo num novo país, né? Então, você não tem familiares lá e tudo isso. Cara, é sempre um desafio, né? Então, mas muita coisa me foi facilitada, né? Por Medo, exemplo, né? Um monte de coisa nova. Tem receio, talvez um outro momento, eu quase fui assaltado no dia que eu cheguei. Então, puta porque vida, cara. Os negócios... Que bela recepção. Né, os negócios, assim, complicado, mas... Assalto... Não, basicamente, é que quando a pessoa vê que você é turista, né, né, você não sabe muito onde tá... Só que depois eu fui descobrir isso depois, quando começava a falar com outra pessoa, eu falei, cara, isso que você fez ali é perigoso, aquela região ali, né, se você continuasse com essa pessoa, talvez ali... Então, assim, são coisas que você vai aprendendo ali depois. Mas tiveram várias coisas que foram facilitadas, né? Obviamente o idioma é uma delas. Então, pelo fato de já falar, né, português e tudo isso, Angola é um país que fala português. Então, o terceiro país no mundo. A terceira maior população no mundo que fala português, não é isso? Eu falei que Luanda, né, a terceira maior cidade lusófona, né? Então tem mais de 6 milhões de habitantes ali. Então tem São Paulo, Rio e depois tem Luanda, né? Tô fingindo que eu sei, eu aprendi faz 10 minutos isso. Então, São Paulo, Rio e Luanda, né? Exatamente. Em termos de quantidade de pessoas naquela cidade, que é uma cidade que majoritariamente todo mundo fala português. Né? Então, tem essa questão de... Eu fui muito bem recebido porque eu estava na faculdade, então na faculdade você tem muita gente jovem, muita gente bacana, então também fui muito bem recebido. O Lucas, por exemplo, que é meu sócio na UELB, meu colega de faculdade, então a gente já se conhece há mais de 10 anos. Então, cara, isso tudo facilitou, né? Eu fui muito bem recebido, até hoje me lembro do meu primeiro aniversário aqui, né? Eu faço aniversário em junho, né? O pessoal fez um churrasco lá. Então, assim, cara, eu obviamente, fácil eu não vou falar que né? A gente
gente não vai romantizar aqui, porque você está saindo do teu país, então você tem toda aquela dificuldade. Mas as pessoas que eu conheci, né, a família que eu acabei criando aqui facilitou muito essa adaptação, né? Mas tem aquela coisa, você tem sempre uma saudade de algumas pessoas, né, tua família e tal, mas sim. são os desafios que a gente tem que correr atrás do nosso sonho, né? Sim. E você cursou a faculdade, você fez engenharia da computação. E por que você decidiu depois ir para engenharia biomédica? Legal. Por que você foi fazer mestrado? Uhum. Eu sempre fui muito curioso, né, de testar várias coisas, principalmente para entender o que eu gostaria de fazer, o que eu não gostaria de fazer. Então, durante a faculdade, o que eu tentei fazer? Obviamente, primeiro você tem que, né, se formar, né, estudar, passar nas matérias e tal, conseguir fazer isso aí bem. Mas durante esse período eu experimentei bastante coisa. Então fiz iniciação científica, né, a gente participou da criação lá de empresa júnior, centro acadêmico, né, participei de eventos de inovação, né, Startup Weekend, Campus Party. Então muito nesse ímpeto de primeiro conhecer a tecnologia, depois eu acabei conhecendo, né, empreendedorismo, tecnologia. E a questão de saúde especificamente, eu falo também, novamente, acho que a saúde acabou me escolhendo, né? Por coincidência, quando eu fui... Todas as minhas pesquisas que eu acabei desenvolvendo antes, elas sempre foram muito aplicadas em inteligência artificial naquela época, como a faculdade, como ela tem até um mestrado que é computação aplicada, era computação aplicada à parte de agro. Então, tinha muita questão de, tipo, a parte de inteligência artificial ser muito aplicada em agro. Então, se você fosse pensar o cenário, era mais fácil ter... Exatamente. O mais óbvio era ir numa linha de pesquisa, inteligência artificial, na parte... Mas quando eu decidi fazer o TCC, por influência, né, do professor Jonathan, aí, que era o nosso orientador, naquele momento a gente decidiu fazer alguma coisa para a saúde, né? Ele tinha comentado, agora eu não me lembro especificamente da história, não sei se era um familiar, alguém conhecido, né, que tinha tido queda, questões de saúde. Então, naquele momento a gente decidiu fazer isso, né, lembrando que é 2015, né? Hoje você tem um monte de wearable, tem um monte de Apple Watch e outros, mas ainda era muito incipiente, né? Você tem uma primeira versão, talvez, de uma Mi Band. Então, naquela época, a gente decidiu fazer um dispositivo para monitoramento, né, de pacientes idosos de maneira remota. Então, a gente meio que comprou todos os componentes lá da China, montou um wearable, uma pulseira que cabia ali no teto, que tinha um acelerômetro para você ver se a pessoa caiu ou não, né? Tinha um sensor de batimento cardíaco, tinha um sensor de temperatura. Legal, cara. Então, foi nesse contexto que a gente começou a trabalhar com tecnologia aplicada à saúde. Obviamente, assim, né, quando você está na faculdade, muita coisa é na teoria, a gente montou lá o protótipo, rodou, e a gente já queria se levar isso para o mercado de alguma forma. Foi aí quando você começa a ter as primeiras frustrações, você vê que não necessariamente a academia ela está muito próxima do dia a dia, né, da vida real, mas ficou aquela pulguinha, putz, cara, é muito legal, o mercado de saúde é muito legal, você consegue impactar, né, com tecnologia de maneira significativa a vida, a saúde de muitas pessoas. Então foi naquele momento, né, que eu, né, não sou eu, mas o Lucas também, ele tem uma formação muito similar à minha, falou, cara, a gente já tem um background bacana de tecnologia, né, então, mas a gente não sabe nada de saúde, pô, vamos estudar mais saúde. Mas ao mesmo tempo já tinha feito iniciação científica uns 2, 3 anos lá, né, CNPq, teve publicação, aquela coisa toda. Eu falei, cara, não é bem essa linha também que eu quero seguir, essa linha de pesquisador, essa coisa toda. Então, é aquilo que eu falo, você tem que experimentar várias coisas para você saber o que você não quer. O que você não quer. O que você não quer, principalmente o que você não quer. Quando você é jovem, você não sabe, você tem que testar várias coisas e descobrir o que você não quer. Então, já sabia que eu não queria fazer pesquisa no modelo atual, né? Então, quando a gente foi olhar opções, né, a gente viu naquela época, tinha o mestrado que era um mestrado profissional, então que é um mestrado que ele te permite, ele não é tão intensivo em carga de hora, em quantidade, né? É realmente um mestrado para quem é profissional, para quem trabalha. Então, e era um mestrado em saúde, né, que era engenharia biomédica, né, na UTFPR. Ali, né, a gente fez lá o seletivo e tal, passou e começou a fazer esse mestrado. Então, e aí foi mais ou menos no mesmo momento. A Federal do Paraná é em Ponta Grossa também? No caso, só uma correção, na verdade, é a UTFPR, né, que é a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que é em Curitiba, no caso. Beleza. Tem a Federal, que é a UFPR, né, e tem a UTFPR, que é a Tecnológica. Então, aí foi quando a gente começou a se aprofundar um pouco mais, né, em saúde, né, fisiologia, outras coisas. E foi mais ou menos na mesma época que eu também
conheci o Dr. Fernando, né, que é médico, que é sócio também aqui na UELB, que é o nosso gerente médico, e a gente começou a estudar um pouco mais sobre os desafios, né, da saúde, né, antes de fazer a UELB. O louco que o interessante assim é que de alguma forma tem um pouco de acaso nisso, né? Porque o que você falou, né? Talvez seja um traço seu, uma característica de provando, de ser curioso e tentar ir descobrindo os caminhos, mas a saúde aparece meio como um acaso, né? Uma queda de um familiar do professor, um professor que você com certeza tinha alguma proximidade, e falou, tá bom, vamos... Como a gente poderia ter evitado, ajudado nessa queda, né? Você olha para a tua carreira, né? Para a construção da WellBe, para a tua jornada aqui no Brasil, você vê que ela foi muito pensada e planejada, ou ela tem um componente forte do acaso e dos Eu acho desdobramentos, que né? ela tem realmente um componente, acho que eu falo, era para ser, né? E tem vários acasos ali, né? Não só esses, como você comentou. Logo que eu me formei, por exemplo, antes de fazer o mestrado, como eu comentei no início, qual que era a ideia inicial? Era fazer a graduação e voltar, por exemplo, para Angola e tal. Minha família estava lá, né? Não tinha ainda grandes laços, né? Não tinha uma empresa aqui, né? Sim, Não tinha, sim. né? Eu já sou noivo, não tenho a minha noiva e tal. Você não, Qual o nome dela? Ah, Manuela. Se não falar, dá problema. Exatamente, né? Mandar um beijo pra ela. Pra ficar bem lá em casa. Mas, e como eu comentei, naquela época, isso foi em 2015, né? Quando eu tinha acabado, 2015, 2016 me formando, a minha ideia inicial era voltar, né? Eu já tinha fechado um ciclo. Só que naquele momento, economicamente, né, Angola não tava muito bacana, assim, a inflação é super alta. Que ano que era? Isso foi 2015, Ah, 2016. tá. É. Inflação alta, teve aquela questão que a gente comentou antes, né? Então, que uma economia que dependia muito de petróleo em baixa, teve até uma questão até inclusive de acesso, né, a dólares e tal, então já era muito complicado você fazer transferências internacionais. Então, assim, o momento, né, e tinha também o irmão meu, por exemplo, que fez a faculdade, por exemplo, lá em Portugal, né, voltou para trabalhar em Angola também, assim, as oportunidades não estavam tão legais, mesmo para quem é muito capacitado, tanto que ele acabou voltando, né, para a Europa, cara, se deu super bem, né, trabalhou na EDP lá, que é a legal. portuguesa, depois hoje está no Reino Unido também trabalhando lá. Então, assim, putz, quadros muito bons, muito bem formados, né, que, cara, o mercado estava tão mal que não estava conseguindo absorver essas pessoas. Então, quando a gente olhou todo esse movimento, né, conversando também novamente com meus pais, falei, cara, assim, fica aí, né, estuda aí mais um pouco. Falei, cara, eu não sou de estudar, eu quero fazer, né. Acho que não, fica aí, estuda, faz o que você quiser fazer e tal, porque realmente talvez o momento não seja o melhor aqui, né. Então, mais uma, entre aspas, mais um acaso. Sim. Então, acho que era para ter acontecido e aí, né, realmente as coisas foram acontecendo e estamos, né, estamos nessa caminhada até hoje, né, construindo, estamos construindo até hoje, né. E aí você vocês decidem investir, criar a WellBe em 2017. Exatamente. E como que foi essa decisão de delimitar, né? Você teve um primeiro momento em vestíveis, né? Em um dispositivo e se aprofundou em biomédica. Como que você decide falar, olha, esse é o delimitador do que é um negócio que eu gostaria de tocar daqui para frente? Perfeito. O que a gente sabia, né, de início, né? A gente tinha um background bacana em tecnologia, estava estudando saúde, então já era certeza que a gente queria fazer alguma coisa em saúde, em tecnologia aplicada à saúde. Tá. O que a gente não sabia ainda muito bem. Então, quando você não tem ainda uma ideia, você se expõe, né, a várias coisas. Então, o mestrado é uma delas, você começa a conversar com profissionais de saúde, então médicos, quem trabalha no mercado, você começa a estudar um pouco os números do mercado. Né? Em algum momento, a gente chegou, né, nos números, né, de saúde suplementar e né, também de como era o momento da saúde do colaborador. Né? Então, isso, lembrando que isso é 2017, né, a gente olha que os custos... Hoje, né, a gente está gravando aqui, não sei se normalmente o pessoal fala quando está gravando, né, a gente está aqui, hoje está em abril, né? Abril. Hoje é abril, dia 20 de abril. A gente está em abril.
E, assim, tá todo mundo falando essas questões, né, relacionadas à fraude, a gasto essencial, né, a rombos, né, do ano passado, no período de 2022, de bilhões ali, né, em saúde suplementar. Então, isso em 2017 já... Fraude em empresas, né? Uma série de colaboradores Exatamente, sendo exatamente. desligados. Sim. E questões de saúde, realmente, né? Teve recentemente a pandemia, então isso em 2017 já os números já mostravam muito desse cenário, né? Que os custos em saúde só aumentavam, né? Reajustes altos ano após ano, Sim. o desafio das empresas de cuidar da saúde dos seus colaboradores e, como consequência, ter essa redução de custos. Eu sempre bato muito nisso, né? Porque não é redução de custo por reduzir, você cuida da saúde daquelas pessoas e a consequência de uma melhor saúde para aquela pessoa, né? Que não vai internar, que não vai precisar fazer um procedimento invasivo, é essa manutenção do contrato de saúde. É interessante isso, porque é aplicar inteligência para não cortar. Né? Exatamente, é Você para não quer... tirar o acesso. É isso, né? você não Exatamente. quer diminuir, você quer ter mais inteligência aplicada a isso. Inclusive, o acesso em saúde é um dos pilares para, quando a gente fala do bem-estar, da saúde da pessoa, ter acesso à saúde é um dos fatores, né, de bem-estar. Sim. Tem fator genético, tem fatores sociais, mas acesso à saúde é importante também. Então, a ideia não é tirar o acesso, mas como que a gente consegue cuidar da saúde dessas pessoas, né, tendo uma saúde melhor e não evoluir para custos, né, para procedimentos mais invasivos, né, mais caros. Então, quando a gente começou a olhar esse cenário, a gente falou, pô, esse é um problema que vale a pena resolver, né, ajudar empresas a cuidarem da saúde dos seus colaboradores. E aí, o que você tem, normalmente, primeira vez empreendendo, qual que é o teu ímpeto? Então, você pegar aquilo que você já fez, aquilo que você já sabe, e de alguma forma começar a direcionar para criar também um produto. Então, naquela época, a gente misturou um pouco da expertise que a gente já tinha ganhado desenvolvendo o wearable, então já pensou em alguma coisa de monitoramento. Então, como que a gente traz isso para o monitoramento? Aí a gente chegou no celular, hoje todo mundo tem celular, e se a gente passasse a usar o celular como uma forma de monitoramento da saúde, foi assim que foi surgindo a Wellbe. A Wellbe inicialmente não é o posicionamento que a gente tem hoje, né, de uma solução de gestão de saúde populacional. Quando a Wellbe surgiu, a gente era um aplicativo de saúde e bem-estar. Então, tanto que o nome Wellbe é diminutivo de well-being, né? De bem-estar em inglês, você reduz aí para ficar o nome mais bacana, então fica Wellbe. Então, a gente lançou... E era para o indivíduo. Era para o indivíduo, né? A gente lançou esse aplicativo, então a gente desenvolveu ele, né? Tanto para Android, tanto para iOS. Legal. Né? Então, que ele monitorava os hábitos de saúde. A gente tinha criado 4 pilares na época, né? Que era atividade física, sono, alimentação e saúde emocional. Então, ele monitorava pelo acelerômetro, né? Giroscópio celular, quantos passos a pessoa deu. Ele monitorava lá o sono, né? A gente criou lá um algoritmo que conseguia ver se a pessoa está em casa e está dormindo, quantas horas ele dormiu. Né? Então, você tinha lá um tracker de alimentação, de humor. Depois a gente colocou integração com esses wearables que estavam surgindo no mercado, né? O mais acessível na época era a Mi Band, né? Então, que você conseguia comprar ali um custo de R$100 e poucos, né? Um pouco mais acessível com o Apple Watch, que sei lá quanto que está o valor, mas já tem um sensorzinho. Então, a gente fez esse produto, testou com algumas empresas, então fez alguns pilotos, começou a abordar algumas empresas, pô, temos aqui essa solução. Algumas empresas abriram as portas para fazer, né, piloto, né? Vou deixar aqui o agradecimento público, né, a Locomics, né, que é inclusive cliente nossa até agora, que é uma empresa de tecnologia lá de Curitiba, que foi a primeira empresa que a gente fez o piloto do aplicativo na época, né? Então, e aí a gente rodou com várias empresas e tudo isso. Esse foi um posicionamento da Wellbe, né, por 1 ano e pouco, né? Então, a gente aprendeu muita coisa, né? Então, teve pilotos. Qual que era o nosso desafio na época? Era na hora de você fazer a conversão de piloto para cliente pago, né? Porque em algum momento, vai pagar. Tá tudo então, muito bom, tudo muito bem. bom. E aí, como que paga e tal? E aí a gente via um desafio muito grande naquela época Então, quem via valor no produto que a gente estava levando para o mercado? O usuário via muito valor, tanto que o NPS era muito bacana, o pessoal gostava, tudo isso. Tinha desafios, né? Vou correr, quem tinha um ranking lá, quem caminhou mais, você ganhava ponto, trocava ponto por algum prêmio. Gamificação. Uma gamificação, exatamente. A gente trabalhava muito com gamificação. Então, o usuário gostava bastante, né? O RH também achava um benefício muito legal. Mas quando a gente chegava, né, nos decisores, né, um CEO, um diretor financeiro, e analisando aquilo, ele falava, pô, eu não consigo ver uma correlação entre, né, esse benefício com uma redução do custo. Estou vendo que alguém está andando mais, estou vendo que o pessoal está mais engajado. Então, ou seja, se a gente está falando de engajamento e retenção de talentos, eu acho que talvez seja uma solução bacana. Mas a gente está falando de redução de custo, realmente eu não sei quão efetivo isso está sendo ou não. E aí, quando veio essa provocação, a gente pensou, pô, mas como que faz isso? Né? Então, e aí foi quando a gente analisou de tudo que a gente tinha criado,
o que o pessoal tava gerando mais valor, tava acessando mais. E aí foi quando a gente viu que até mais que o aplicativo, mais acessado que o aplicativo, a gente tinha montado um relatóriozinho que compilava os dados que a gente estava coletando do aplicativo e ajudava o gestor a quantidade de pessoas que estão ativas, né, IMC e algumas outras informações. E a gente viu que o pessoal estava acessando muito isso. Quando a gente fez uma nova validação, né, falou, pô, por que você está acessando tanto isso e tal? Ele falou, cara, Guilherme, é muito legal o que você está trazendo aqui, engajamento, o pessoal gostou, aquela coisa toda, mas o meu desafio é um pouco antes, né? Eu não sei hoje quais são os problemas de saúde da minha população. Então, por mais legal que eu estou trazendo várias soluções aqui, estou trazendo acesso à academia, estou trazendo esse aplicativo de bem-estar, estou trazendo várias soluções aqui de mercado, cara, eu não sei como está sendo efetivo, eu não sei qual que é o problema da minha população, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se é uma questão de saúde mental, eu não sei se é uma questão ortopédica, eu não sei se eu estou tendo muita UTI neonatal, né, se eu estou tendo muito caso oncológico. Eu invisto aqui, eu invisto ali. Assim, Invisto aqui, exatamente. Eu tenho um budget, aonde que eu aloco esse budget de uma maneira que eu consigo impactar positivamente o máximo de pessoas possíveis dentro da minha companhia. E quando a gente começou a entender essas provocações, a gente falou, putz, isso é legal o que a gente está fazendo, só que tem um passo atrás, né? Tem um passo de você entender. E quando você vai entendendo, né, como que os dados da saúde eles estão hoje, você vê que eles estão em silos, né? Então, pensa numa empresa. Você tem o plano de saúde, né, como benefício, né, que para o pagador ele está pagando lá o prêmio, o boleto todo mês, mas de alguma forma ele não está vendo a saúde. É o acesso, está garantindo o acesso, mas eu não tenho essa informação. O impacto real disso, né? Assim, é um benefício super sim, importante, sim. né? O benefício, qualquer pesquisa, por exemplo, de pessoas, o plano de saúde ele sempre aparece como uma primeira opção. Né? Então, e você tem, por exemplo, a saúde ocupacional, né? Que hoje, assim, obviamente, né, pessoal, não estou fazendo aqui, né, uma crítica, né, à saúde ocupacional ao plano de saúde, né? Eu estou trazendo aqui como a maior parte do mercado acaba trabalhando. Quando a gente olha a saúde ocupacional, por exemplo, muitas empresas ainda de saúde ocupacional acabam trabalhando mais numa linha de, cara, o que eu faço, né, o que eu preciso fazer de obrigação para não ter nenhum processo trabalhista, né? Eu vou fazer o demissional, periódico, mas muitos não trabalham numa linha de gerar valor, gerar saúde, né, para a companhia, né? Não sei que ela tenha uma saúde ocupacional própria, né? Tem um ambulatório, tem um médico próprio. Ali aquele profissional está olhando para dentro. Mas se você olhar, a maior parte das empresas não tem um médico de saúde ocupacional próprio, eles terceirizam isso para uma outra empresa. Né? O que eu tenho que fazer? Sim. Demissional, período. Então, isso não gera valor, não me ajuda a cuidar da saúde do meu colaborador. Ele faz a parte burocrática para mim. Já tem outras empresas fazendo um movimento diferente. Eu conheço vários empreendedores de saúde ocupacional, mas a gente está falando de uma lógica de mercado. Sim, sim. Quando você olha os benefícios também, eles entram para dar acesso à saúde mental, acesso à academia, acesso, sei lá, a algum programa de monitoramento, mas também um não conversa com o outro. Então, quando a gente foi entendendo isso, a gente entendeu que há vários silos em saúde e você não está conseguindo olhar o beneficiário como um só, porque o mesmo Emir que faz uma consulta no plano de saúde, ele também faz uma consulta lá no ambulatório da empresa, né? Ele está usando a academia, está fazendo uma sessão de terapia num benefício de saúde mental, e a gente não está, parece que é um Emir, em cada um deles você não está olhando... fragmentos do Emir espalhado, né? Exatamente. Então, quando a gente entendeu isso, o que a gente falou? Putz, dá para a gente ser a cola de tudo isso, né? Então a gente passou nesse movimento de ser um aplicativo de saúde e bem-estar para ser, né, essa solução que integra todas essas pontas. Então aí a gente fez o que a gente chama no mercado de tecnologia, né, de startup de pivô, né? Então a gente pivotou ali a solução. A solução deixou de ser um aplicativo para ser um Health Analytics, né, uma solução de gestão de saúde populacional. Legal. Onde a gente consegue conectar tanto dados de saúde assistencial, dados de saúde ocupacional, linhas de cuidado, centralizar tudo num só lugar. Para quê? Para você conseguir diagnosticar quais são os principais desafios da tua população, aonde está o problema, né? Onde está a doença, quem você deveria estar olhando, desenhar estratégias de saúde segmentadas para cada uma daquelas tuas populações. Então, você já está invertendo a lógica, está diagnosticando antes e colocando depois. E até depois de você implantar uma solução como essa, você consegue mensurar o impacto dessas soluções dentro da tua companhia. Então, se reduziu o desempleo de socorro, se reduziu a internação e por aí vai para, né, em médio e longo prazo, a gente chegar numa redução ali, numa melhor saúde e numa redução de sinistro para aquelas empresas especificamente, né? De forma absolutamente mensurável, né? Exatamente. Você consegue, a partir de agora, né, da Wellbe, desse movimento que vocês fizeram,
vocês entenderam que tinha um grande valor em fazer isso e dar os dados disso, né? Permitir que as pessoas possam fazer gestão baseada em dados, né? Perfeito. Isso eu imagino que tem uma curva de aprendizado, porque até então não se tinha um modelo como o que vocês estão propondo e se usava muito pouco. E outra coisa, eu acho que também tem um pouco me corrija, tá, Guilherme? Mas eu acho que tem um pouco daquele negócio, bom, mas isso não invade a privacidade do colaborador? Mas o quanto eu devo saber disso? Perfeito. Como que é? Como que funciona isso, né? Como que isso é abordado dentro da ULB? Perfeito, Emílio. Cada vez mais agora, ainda, né, com o LGPD, a gente tem falado cada vez mais dessas questões relacionadas aí à privacidade, né? Sim. Mas isso, a gente está falando de 2019, né? A gente já olhava muito para fora, né? Que você tem na Europa, você tem, por exemplo, a GDPR, né? Que foi muito baseado para fazer LGPD aqui dentro do Brasil. Então, quando a gente fala de privacidade, a gente sempre fala do contexto de como que essa gestão ela é feita. Tá. Então, hoje, por exemplo, vamos falar que eu sou um médico do trabalho. O médico do trabalho ele tem um nível de acesso, por exemplo, diferente de um RH. Né? Então, o médico do trabalho, quando o Emílio vai lá faz uma consulta, o médico do trabalho tem a tua ficha clínica, né? Tem o teu prontuário, sabe dos teus hábitos de saúde, sabe se você tem alguma doença prevalente, se você tem alguma doença crônica. Então, por quê? Porque esse é o trabalho dele para cuidar da saúde. Porque quem está lá para cuidar da saúde do Emílio? Aquele profissional de saúde. Perfeito. Mas tem toda, né, um sigilo médico-paciente que, mesmo ele tendo um RH dentro da companhia, ele não pode ir e abrir dados, casos, por exemplo, sobre a minha. Ele fala em termos populacionais. Então, a nossa população tem mais proeminência de diabetes, doenças cardiovasculares, por isso que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ele não fala do indivíduo. Não fala do indivíduo, exatamente. Então, quando a gente traz isso também para a gestão populacional dentro da UELB, primeiro, nós temos profissionais de saúde. Nós temos médico, temos enfermeiro, temos atuário. Então, todo esse trâmite de informação ele é feito baseado num termo de sigilo médico, né, onde todos os profissionais assinam. Então, que a gente vai estar garantindo o sigilo dessas pessoas. Segundo, a gente sempre trabalha a nível populacional. Então, a gente entende, quando a gente vai discutir, né, quando a gente fala de comitê de saúde, como empresa, por exemplo, a gente não fala novamente da Amir, fala, do Emir, fala, os nossos principais desafios é esse, a gente tem que desenhar essas estratégias. Quem pode chegar no indivíduo? Profissionais de saúde. Então, um médico, uma enfermeira, para fazer o quê? Fazer um acolhimento, né? Fazer um acompanhamento, um assistente social. Então, quando você... E aí entra no que a gente chama de tutela de saúde, né? Que está previsto, inclusive, na LGPD. Então, é dessa forma que a gente consegue. Porque quando a gente sempre fala, as leis eles não estão lá para impedir, né, que esse cuidado seja feito. Eles estão lá para definir quais são as barreiras, né, até onde, né, você pode chegar. Então, entendendo isso, a gente já tem toda a nossa estrutura que é já toda LGPD friendly. Né? Então, a gente consegue oferecer esse serviço, né, de acordo ali à legislação, né, atual. Né? Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado com privacidade, até dentro da companhia, também da empresa. Tem um médico, a gente fala de médico para médico. RH... Então, beleza, assim... O acesso é outro, né? Exatamente. O Guilhermino, e hoje os clientes de vocês são brokers, né? Corretores, operadoras de saúde. Perfeito. E também empresas. Exato. Então, no início, já falando um pouco do histórico, né, de linha, quando a gente fez esse movimento, obviamente, a gente sempre olhou muito para a empresa, né? Quem tem esse desafio era a empresa. E nesse meio tempo, né, quando a gente começou a oferecer a nossa solução inicialmente para a empresa, muita gente falou, pô, Guilherme, eu gostei muito, né, da solução de vocês, pô, isso é uma solução muito bacana, eu preciso disso. Pô, mas e você devia falar com a minha corretora, ou a minha corretora que devia estar me oferecendo isso. E a gente começou a ouvir isso com uma certa frequência, né? Lembrando, a gente veio do mercado, né, de saúde, né? Aí o Dr. Fernando é médico, né? Já trabalhou também em empresa, então a gente não vem naturalmente, né, do mercado de seguros. Então a gente começou a ouvir, tem a corretora que fala, não, então tem que falar com essa corretora, porque pô, a empresa está falando que hoje ele é o meu parceiro, né, de... É ele que me provê essas coisas? Exatamente, né? Ele que me ajuda aqui na contratação, na manutenção dessa pólice, por que não envolver essa corretora? Então, foi quando a gente começou a fazer essa aproximação, né, com as corretoras, falando, eu conversei com a empresa, ela recomendou falar com você, eu tenho essa solução. Inicialmente, por mais incrível que pareça, Emir, até a gente pensou primeiro na corretora ali como um canal, né? Quando a gente fala em venda, se fala de canal, né? Eu vou fazer essa parceria com o pessoal, vai distribuir a minha solução. Mas, por incrível que pareça, e para nossa surpresa naquele momento, muitas consultorias, muitas corretoras sérias falam, pô, Guilhermino, eu não quero levar mais esse custo, né, adicional para o meu cliente.
né? Eu quero absorver nessa solução. Né? Por quê? Porque eu estou vendo muito valor nisso, né? Eu preciso, e aí você fala principalmente, né? A gente fala que o mercado ele tem uma cauda longa, né? Então você tem, né, big brokers, né, que tem uma estrutura muito grande, tem médico, tudo isso. Mas se você olhar, né, eu até estava dando uma olhada nos dados aí da Fenacor recentemente, a gente está falando de mais de 55 mil corretoras PJ no Brasil, né? Eu sei que nem todos trabalham com saúde, mas tem uma cauda longa, tem muitas corretoras que, né, não podem ter um médico, né? Então fica muito oneroso, não conseguem criar um produto como esse dentro de casa. Então o cara começou a falar, pô, Guilherme, é isso que eu quero. Ele falou, eu mando muito bem na comunicação com o meu cliente, ele pode me ligar no final de semana, a gente vai, a gente resolve, mas cara, no dia a dia eu não tenho dados, eu não tenho informações, eu não consigo fazer uma gestão estratégica porque realmente não ser acessível. Sim. Então, quando eles começaram a falar, não, Guilherme, não, eu banco isso, eu quero levar isso, então a gente passou a olhar, né, as corretoras, as consultorias como parceiros. A gente passou a oferecer as nossas soluções, né, para as consultorias, para a corretora, e ele, consequentemente, faz a gestão, né, das suas empresas, daquelas apólices que ele tem lá com mais de 100 vidas nas apólices de saúde. Né? Então, quando a gente entendeu esse movimento, a gente passou a focar, né, mais fortemente, né, em trazer consultorias. Né? Hoje a gente atende aí mais de 150, né, corretoras aí a nível nacional, então e são parceiros ali. Temos inclusive parceiros que estão com a gente desde 2019, por exemplo, até hoje. Então são coisas que nos orgulham bastante ali. Então hoje o nosso principal parceiro é sim, né, as corretoras, as consultorias. A gente atende também planos de saúde e também, como a gente já tinha uma carteira ali de empresas, né, a gente continua atendendo, né, também empresas, né? Sim. Vou apresentar para a nossa corretora de saúde aqui, para que ela também possa utilizar e a gente também possa ter acesso. Eu vejo na tua fala aí, te conhecendo, acompanhando bastante, que você pensa muito e utiliza muito comunidades. Uhum. Então, você falou logo no começo sobre ambientes do Google, ambientes de outras. Você é mentor e embaixador da Unguzo. Uhum. Hoje vocês usam o campus do Google também, vocês já passaram pelos programas deles. Tudo isso, de alguma forma, você acha que ele se conecta com o que vocês estão criando, com o tipo de aplicação que vocês fazem? E a tua jornada também foi de fazer rodada de investimento, né? Fazer parte desses núcleos que poderiam acelerar a criação e o tracionamento da empresa de vocês. Você acha que isso tudo se conecta de alguma forma? É como você pensa o mundo? É como você enxerga? Perfeito, perfeito, Emílio. Tem uma coisa que eu aprendi, né, no meio da caminhada, que se você quer ir mais rápido, né, você precisa ir com outras pessoas e, inclusive, você bate muito cabeça, principalmente quando você está empreendendo. Né? Nem tudo que você vai se propor a fazer, você vai acertar de primeira. Então, e a velocidade, né, da empresa, da entrega, a qualidade, ele também está muito atrelado à qualidade das pessoas que estão tocando, o time, né, os colaboradores. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente precisa estar se reciclando, estar aprendendo, estar buscando. Toda semana, todo mês eu estou aprendendo alguma coisa nova. Se você não está aprendendo, né, você está ficando ali para trás. E aí, quando você vai empreender em tecnologia, hoje você já tem alguns caminhos, que é isso que a gente sempre buscou. A gente sempre buscou quem consegue nos ajudar a chegar no próximo passo dessa jornada empreendedora. Então, quando a gente começou lá atrás, por exemplo, uma das coisas que a gente foi buscar foi uma aceleradora de startups. Então, a gente foi acelerado e investido, que é um dos nossos investidores, que é a Ace Startups, né, que já foi considerada muitas vezes uma das maiores aceleradoras da América Latina. Então, o que a gente estava buscando lá? A gente tinha acabado de sair da faculdade, estava criando um produto, tinha visto um problema, mas são várias competências que você precisa desenvolver quando você vai fazer um negócio. Você precisa criar produto, você precisa saber que o produto está aderente a uma necessidade de mercado, você precisa saber levar esse produto para o mercado. Depois, quando você começa a trazer clientes, você precisa ter uma gestão, né, que a gente fala de CS, né, de como que eu retenho, como que eu mantenho a satisfação desse cliente a médio e longo prazo, né, para essa parceria ser duradoura. E são coisas que, se você se propõe a aprender sozinho, né, eu sou no instinto, né, você bate
muito cabeça. Então a gente sempre busca, né, e ativamente até hoje, está sempre buscando, né, mentorias, aceleração, Legal. o que está faltando na gente, né, e por aí vai. Então a gente passou por esse processo de aceleração, foi muito bacana, né, porque eles tinham lá um framework para você conversar com o cliente, entender realmente o problema, fazer um produto, testar, validar rapidamente, iterar. Então nos ajudou muito, tanto na parte de validação, para descobrir que a gente estava resolvendo um problema real, né? Porque por mais que acontece muito isso, você desenvolver um produto e depois ver que ninguém quer. Sim. Então, isso nos ajudou bastante. Também foi o nosso primeiro cheque, né? Então, quando você está começando, né? Então, pessoal, o Emir contou um pouco, né? A gente falou um pouco da minha história pessoal aqui, que casa muito também com a história da empresa. A gente não tem, vai começar uma empresa, você não tem dinheiro, né? Você Sim. não tem, né? Recém-formado. Exatamente, recém-formado, você não tem crédito, né? Você vai no banco pedir empréstimo, você não tem história, você não tem um apartamento no nome para você colocar e financiar isso, né? Então, eles nos ajudaram muito, foi o nosso primeiro investidor. Então, com esse cheque, a gente conseguiu começar a contratar, né, os primeiros colaboradores, né, lá atrás. Então, e nos ajudou também com mentoria, com acesso e tudo isso. Em algum momento, já a empresa já crescendo, começando a ter aqueles primeiros clientes, a gente fez um novo investimento, né, na empresa, onde entrou, por exemplo, o pessoal da Bossa Nova, da Domo, que são nossos investidores também, né, atualmente, que nos ajudam também muito acesso ao mercado. Você comentou um pouco... 2 investidores de peso, né? Também. A gente vai buscando, vai trabalhando. Acho que isso vai acontecendo ali naturalmente. Eu quero dar aqui um destaque, né? O pessoal do Google, né, nos ajudou bastante, né? Eu participei, e até hoje estou participando novamente de vários programas que o Google faz. A gente participou, por exemplo, o Google também é nosso investidor. Eles criaram o Google Black Fund, né, que é um fundo, né, como você acaba tendo muita dicotomia no mercado como um todo. Eu não vou entrar tanto nessa questão, Emir, mas quando você começa a analisar quantos fundadores de empresa, você tem, né, pessoas pretas, quanto do dinheiro de investimento de risco é alocado, né, em mulheres. Então, assim, você começa a ver que você tem um Pareto ali negativo, né, vamos assim dizer. Você tem muita alocação para um... Quem está alocando, aloca em pessoas muito parecidas com ele. Exatamente. E os alocadores são E são viés, assim, a gente não vai entrar muito nisso, né? Porque quando o cara vai alocar risco, o cara quer buscar, como é que a gente fala? Credenciais, né? O cara fez um MBA, né, em Stanford, fez ali, estudou ali, conhece tal pessoa, e são coisas que você inicialmente você não tem acesso. Então, a gente tem visto esse movimento de algumas empresas, inclusive a gente foi beneficiado disso, né? Então, o Google criou esse Google Black Fund, que ele pegava empresas, obviamente, novamente. Então, a ACE nos ajudou a chegar a ter um certo patamar, que a gente já estava elegível para pegar um investimento, por exemplo, do Google. A gente participou do Google Accelerate Program, que é um programa também de aceleração mais direcionado a produto. Então, como você traz tecnologia Google para dentro, né, do teu produto. Então, hoje o nosso produto é super escalável, porque a gente utiliza tecnologia, né, de ponta. A gente participou do Endeavor Scale Up, né? Então, não sei se vocês, né, quem não conhece a Endeavor tá nos ouvindo ali. A Endeavor é uma entidade sem fim lucrativo que incentiva o empreendedorismo no Brasil. Então, e não só no Brasil, né? Tem Endeavor Brasil, mas tem Endeavor em vários outros países. Então, assim, cara, mentoria de peso, assim, com grandes empreendedores do mercado, você ir lá aprendendo. Então, essa questão da comunidade que você falou, Emílio, é uma busca, né, insensável cada vez mais por conhecimento, por quem pode nos ajudar, por quem pode... E você também como pessoa ir se aperfeiçoando, porque você como pessoa, né, o teu time também, os teus colaboradores, eles é que vão estar ditando muito o ritmo que a empresa, a entrega. Então, essa questão da comunidade, de fazer parte de comunidades que a gente pode alimentar e a gente tem essa retroalimentação, sempre foi uma coisa que a gente buscou muito e tem nos beneficiado muito até hoje. A gente tem conseguido também, na alguma ordem, fazer o give back, né? Que é dar também um pouco de volta ali para a comunidade, né? Que é um pouco do que você faz hoje sendo mentor e embaixador da Unguzo. Isso, perfeito. Eu conheci, né, tive a oportunidade de conhecer o Thiago alguns anos atrás. E ele tinha muito essa questão dessa visão de usar jovens, né? Então, para ser impulsionadores, né, de crescimento, de empreendedorismo, né, e tudo isso. Então, é um trabalho muito bacana que ele faz, tanto com intercâmbio, realmente. Então, pegar alunos, por exemplo, lá em Angola,
trazer aqui para o Brasil para ver como que é o mercado aqui no Brasil, de ajudar empresas brasileiras a internacionalizar, sair um pouco dos eixos que a gente já está acostumado, mais que é Latam. Mas por que uma empresa dentro de tecnologia brasileira está olhando o mercado angolano, que fala português, tem mais de 35 milhões de pessoas ali que podem se beneficiar com as tuas soluções, o mercado europeu, né? Então, é um programa... tem várias iniciativas, né? Eu não vou detalhar tantas aqui, mas tem desde bolsas de estudo para alunos, né, irem estudar fora, estudar na Europa, estudar aqui no Brasil, né, principalmente alunos de países africanos. Tem desde educação também lá, então dá mentorias para empreendedores que estão começando, né, também a sua jornada empreendedora lá. Então, dividir um pouco dos erros que você teve para o pessoal não cair nesses mesmos, né, erros. Então, tem fazer uma caravana para ir no Web Summit ou trazer pessoas para vir aqui para o Startup SC, né, que acontece em Floripa, inclusive, que eles já fizeram uma caravana para trazer várias pessoas aqui. Então, assim, eu não estou ativamente, né, não sou eu que toco essas iniciativas, mas sempre que o pessoal me aciona lá para dar uma mentoria, para ajudar de alguma forma, a gente vai tentando ajudar no que a gente pode, né, na nossa humilde ali opinião, no que a gente pode estar compartilhando, né? Eu imagino que possa ajudar muito, muito. Só dividindo, né? Acho que o que eu falei no começo, né, sobre minha admiração pelo Guilhermino, pelo que ele está construindo, pelo que eles estão construindo, todo esse time, eu acho que vocês puderam entender um pouco que eu não conhecia, né, mas vocês viram todas as inúmeras chancelas de pessoas que vivem disso, né, fundos que vivem disso, programas que buscam talentos e pessoas que possam fazer isso. E aí minha pergunta é um pouco voltada para isso. Você saiu de Angola, veio para o Brasil, fundou uma empresa de tecnologia, num momento de hype de tecnologia, a gente fala, talvez as empresas mais desejadas e mais interessantes do mundo são empresas de tecnologia, e a gente tem uma corrida pelo sucesso, né? Sucesso a gente pode desmembrar em várias coisas, mas o sucesso que a gente está falando aqui é esse sucesso de receber cheques grandes, de ser um unicórnio, tudo isso. Como que você lida, né, tendo recebido vários investimentos? A gente aqui na Tex nunca foi investido, né? A gente sempre fez com capital próprio, com caixa próprio. Como que você lida com essa pressão desses inúmeros fundos e também a pressão pessoal, né? A tua expectativa de construir coisas relevantes, da tua família, dos seus amigos. Como que você lida com isso? Existe essa pressão para você? Legal. Acho, obviamente, assim, a partir do momento que você acaba, de alguma forma, né, tem uma responsabilidade muito grande, né? Hoje a gente tem mais de 30 pessoas, por exemplo, no time, né, da UOB, já aproveitando, né, um abraço ali pro time que realmente é que faz, né? Eu tô aqui gravando aqui o podcast com você, o pessoal tá lá trabalhando. Então, o mérito ali do pessoal. Mas é uma responsabilidade, né? Tudo isso. Eu acho que a lógica, e aí todo o movimento de mercado atual ajustou um pouco isso, é entender que o cheque ou o investimento, ele não é o fim, né? Ele é o meio. Quando a gente olha, né? Então você falou muito dessa questão de sucesso, né? Até a própria definição de sucesso, ela é individual. Sim. Né? Então, mas eu vou generalizar aqui quando o empreendedor ou qualquer pessoa ele coloca a definição de sucesso como o quanto a pessoa levantou ou o dinheiro que foi levantado, aí já é onde você começa a desalinhar ali. Isso virou o fim, né? Exatamente, isso virou o fim. Então, tem uma outra pessoa que levantou. Porque sempre vai ter alguém que levantou mais dinheiro que você. Né? Então, sempre vai ter alguém que. O cara levantou milhões lá e você levantou só isso. Então, assim, se essa for a tua definição de sucesso, você vai ser provavelmente medíocre e infeliz por muito tempo, né? Então, tem alguns. Acho que tem alguns KPIs, alguns milestones, alguns indicadores que nos mostram se a gente está no caminho certo. E é muito isso. Isso também é uma outra coisa. Porque quando você começa uma jornada empreendedora, tenho certeza também que você, Mirnatec, você sempre estava mirando alguma coisa. A gente quer crescer, a gente quer impactar tantas milhões de vidas, né? Que no caso da UOB, a gente quer ter tantas parcerias, tantos corretores parceiros, mas se você só está olhando lá naquele número, no fim, você não está, né, aproveitando a jornada, cara, assim, você vai ser infeliz porque supostamente a tua felicidade ela só vai chegar lá naquele ponto. Imagina, eu falei um pouco sobre aquela questão do aplicativo que a gente lançou. E se, né, o sucesso só tivesse, precisa ter o aplicativo, precisa ter tal. Cara, não deu certo. Né? Tem coisas que não. E você não teria mudado para outra coisa, né? Você teria só fracassado teria considerado como um fracasso. E, na verdade, isso. Não, né? Exatamente. Então, assim, qual que é o meu modelo de pensar em relação a isso, né? Que você comentou, de investidores, né? De colaboradores, todas essas pessoas. É entender
muito bem, né, como está esse alinhamento de interesse, né, de todo mundo. Então, primeiro, né, quem você coloca primeiro? Para a gente são os nossos colaboradores, é o nosso time. O que o nosso time quer? Pô, ele quer ser bem remunerado, né, ter um crescimento dentro da companhia, né, ir crescendo, tanto em remuneração, tanto em desafios, quer continuar aprendendo. Então, enquanto... E aí que você vê, você pega esse recurso para quê? Para investir nisso, investir em pessoas, em formação, em PDI. A gente tem várias coisas lá, tem um voucher anual para ser investido em curso, em treinamento. A pessoa pode escolher qualquer coisa. Estou fazendo MBA. Beleza, então uma parte da tua mensalidade você pode usar isso aqui. Estou fazendo um treinamento. Sim. Então, isso é o interesse do nosso time. Então, se eu tenho um time engajado, legal, então as coisas vão acontecer. Qual que é o interesse do investidor? O investidor, né, ele está colocando dinheiro na tua empresa, né, assumindo que você vai continuar, né, crescendo e tal, né, ele vai ter o retorno do seu investimento. Então, enquanto você é uma empresa que, ano a ano, né, mês a mês, você está crescendo, está tudo, né, atrelado. Então, assim, acho que é sim uma responsabilidade, tem sim um peso em relação a tudo isso, né? Todo mundo aí conta contigo, né? Os teus colaboradores, né? Os investidores, né? Teus sócios também, isso é muito importante, né? Então, ter mandar um abraço aí pro Lucas, né? Que Lucas e o Fernando estão aí também, a Deise, a gente tem outras pessoas também no time que agora entraram no partnership, né? A Desirê, a Bruna, a Ana. Então, a gente tem responsabilidade com todas essas pessoas, mas enquanto esses interesses, né, eles estão alinhados também, a empresa está crescendo, cara, as coisas vão bem, a empresa está crescendo, então o investidor vai estar feliz, né, os colaboradores vão estar tendo, né, putz, a empresa está crescendo, estamos reinvestindo, estou tendo novas oportunidades, estou pegando aqui um cargo de gestão, então é isso, então, é focar em como a gente vai criando uma empresa, né, saudável e como a empresa vai crescendo ali mês a mês, ano a ano, né? Sim. E qual é o teu sonho grande? Esse sonho grande, ele vai ajustando ali de tempos em tempos, né? Então, essa é a graça, né? Exatamente, essa é a graça. Exatamente. A gente sempre fala que a gente coloca lá o objetivo, realmente tem que ser algo inspirador, algo que a gente busca, e quando a gente vê lá, provavelmente a gente vai querer aí, né, aumentar aí, né? Vamos deixar a meta em aberto e depois a gente dobra, né? Mas assim, a gente tá com uma meta lá bem audaciosa ali do time, né? Num período de tempo a gente chegar em mais de 4 milhões de vidas, né? Sendo impactadas pela plataforma da UOB. Quantas são né? hoje? Hoje a gente tem aproximadamente 3 milhões, né? Então ia ter inclusive isso que é a parte bacana, que o tempo era muito maior, a gente provavelmente vai conseguir chegar a atingir antes. Então, legal. Esse é um milestone que a gente busca. Por quê? Porque, assim, se você coloca só algo atrelado, né, a faturamento, né, você, inclusive, a gente sempre fala que incentivos eles têm que ser bem controlados. Você incentiva uma coisa que parece ser boa e daí você cria outros hábitos, né? Então, quando a gente atrela isso à quantidade de vidas que a gente impacta, então você tem, obviamente, tanto um desafio de crescimento, né, de estar trazendo mais vidas, mas, inclusive, também de retenção, né? Então, se eu estou focado só no faturamento, aquela coisa toda, você está trazendo, mas você não está impactando realmente as pessoas, você só está extraindo valor, está tirando grana. Então, a gente como eu falei, tem parceiros nossos, né, consultorias estão com a gente desde 2019. Então, cara, isso é muito bacana. Então, a gente tem esse milestone de impactar e depois, provavelmente, a gente vai dobrar isso aí para impactar mais vidas aí. E como CEO da Wellbe, o que você enxerga aí como teu maior desafio no dia a dia, assim, né? Tem, naturalmente, né, até no momento que vocês estão, eu imagino, e você me corrige, mas você ainda tem um envolvimento muito grande operacional, na venda, o que é absolutamente normal e saudável, né? Agora, o que você, Guilhermino, se cobra como CEO de fazer diferente ou de poder fazer mais, né? Como... Perfeito, Emi. Realmente, assim, eu sempre que me pergunta isso, né, qual que é o meu desafio, né, hoje, eu falo, isso aqui é o hoje, né? Provavelmente se eu fizer essa pergunta amanhã que eu te... Exatamente, já o desafio já é outro. Mas, à medida que a empresa vai atingindo certos milestones, quantidade de pessoas, até inclusive eu falo isso muito para o nosso time de liderança, o que a empresa precisa de você, ela muda. Então, o CEO que a UOB precisa agora para um time de 30 pessoas vai ser diferente, por exemplo, quando a gente vê 60 pessoas ou mais. Então, eu preciso, de alguma forma, estar sempre, né, também me desenvolvendo
Porque o meu desenvolvimento individual ele vai estar muito atrelado até, por exemplo, ao desenvolvimento da própria empresa. Sim. Né? Eu tenho um desafio também, a gente está criando, né, já uma segunda camada de liderança. Tá? Em algum momento, né, antes, que você falou, você estava muito no operacional. Depois você começa a ter mais pessoas, então a gente criou uma camada de liderança. A gente tem heads de áreas, né? Então, agora, como o time está crescendo, temos mais algumas vagas em aberto, você começa a ter o desafio de criar uma segunda camada de liderança. Né? Você tem um time lá executando, você tem uma coordenação, você tem uma gestão, e depois essa gestão, ela fala, né, você faz gestão dessas pessoas. Então, isso também, para a gente, é uma coisa nova. Daí você sempre fica naquela linha de, putz, você traz de mercado, você forma. A gente sempre tem uma tendência muito grande em formar pessoas dentro de casa. E acaba sendo um desafio mais dolorido, mas também também são resultados muito bacanas, mais recompensadores. Exatamente, porque você está vendo pessoas que entraram lá para executar uma ação, agora estão coordenando 5, 6 pessoas, daqui a pouco. Então, putz, isso é muito recompensador, mas também é doloroso isso aí, né? Você tem que esticar essas pessoas, né? Você está tirando elas da sua forma normal, esticar, e quando para um pouco, ela já não é mais daquele tamanho inicial. Então, hoje o nosso trabalho, o nosso desafio é um pouco isso, né? Como você falou, eu sempre acompanho também vendas, mas o nosso desafio é trazer cada vez pessoas muito boas e formar e treinar, né, o nosso time, né, cada vez, né, de uma forma melhor, treinar novas lideranças, né, então ir crescendo também de maneira sustentável, né, então esse é o nosso desafio ali atual, né? Muito legal. E isso que você falou, né, de formar as pessoas, acho que tem um pouco, são as pessoas que sonharam esses mesmos sonhos com você, né, que construíram tudo aquilo, que fizeram parte. Então não é só uma questão de skill técnica. É realmente tá junto, tá no game ali, né? Junto com você. E são competências também diferentes, né? Porque eu sempre comento isso com o pessoal, não necessariamente a melhor pessoa técnica é a melhor pessoa para fazer gestão de outras pessoas, né? Então, tecnicamente, ela sabe do que é que eu trabalho, mas aí você tem que criar outras habilidades, né? De gestão de pessoas, né? De avaliação de desempenho, one-on-one, PDI, né? Acompanhamento de resultado, né? Você que dita o ritmo do time. Então, são outras competências que a pessoa vai precisar desenvolver. E como você falou, é muito recompensador, né? Ver pessoas aí que começaram lá com a gente e cada ano vão se desenvolvendo, vão alçando voos maiores dentro da companhia. Isso é uma coisa que nos orgulha aí muito, né? Mas o mundo não é só a parte boa, a gente sabe que também às vezes os sonhos, os alinhamentos mudam e faz parte também, né? Cada um tem uma jornada. Você passou por algumas mentorias, né? Eu acho que deve ser muito enriquecedor e eu gostaria inclusive de ter mais oportunidade, vou me meter mais nesse assunto para poder também ter essas oportunidades. E qual o conselho mais valioso que você já recebeu até aqui, assim, na tua jornada? Tem alguma coisa que te marcou, seja num processo de mentoria, seja num movimento ou mesmo com o cliente, né? Às vezes o cliente diz coisas que são cruciais para mudar o negócio, como foi o exemplo dos 2 momentos da Wellbe, né? Tem algum conselho valioso que você recebeu nessa jornada? Cara, não tem se eu tivesse falar só realmente é muito difícil, né? Mas eu vou falar o que me passou aí pela cabeça, assim que você estava fazendo a pergunta, né? Agora é que você vai pegando de vários lugares, né? Você tem que ser uma esponja, né? Tá pegando aí, depois você filtra ali o que... Você formou um conselho, mas vieram de vários. Exatamente. Então, assim, tem uma coisa, eu não sei aí qual momento eu me impactei com isso, mas que falava que você tem que cuidar, né, das pessoas, dos clientes, e aí muda, né? Pode ser financeiro, pode ser caixa, pode ser investidor, nessa ordem. Os problemas eles começam quando você altera de alguma forma essa ordem. Por que eu falo primeiro né? Tem gente que fala, cliente em primeiro lugar. Por que eu falo primeiro às pessoas? Você chega num tamanho, Emily, e né, a Tex é muito maior que a gente, que você já não consegue mais estar em todas as pontas, né? Você já não consegue estar vendendo, você já não consegue estar né, fazendo entrega do cliente, desenvolvendo o produto. Eu participei de todas essas alavancas, né? Eu participei da primeira versão do produto, eu participei das primeiras vendas, só que hoje já não é mais a melhor alocação, né, do tempo, né? Tem pessoas muito melhores que eu fazendo isso. Então, se você não está concentrado em cuidar dessas pessoas,
como que elas vão estar cuidando do segundo pilar, que é os clientes. Então, primeiro, foca na cuidar dessas pessoas aqui internamente. Se essas pessoas estiverem bem cuidadas, engajadas, animadas, compradas com o desafio, eles vão cuidar muito bem do segundo fator, que são os clientes. São os nossos parceiros, né, que são muito importantes. Não adianta você falar, a gente tem tantas pessoas e tal, se não tem eles comprando o nosso produto, usando a nossa solução, você não tem uma empresa. Então, os nossos colaboradores cuidam, né, do nosso cliente, que eles satisfeitos e tudo isso, eles vão continuar com a gente, que isso traz o resultado, né, financeiro, né, que aí o resultado financeiro pode ser, no caso de vocês, por exemplo, pode ser questão de financeiro, né, de caixa, ou satisfaz ali a questão do investidor. Então, assim, os problemas elas surgem quando você muda de alguma forma essa ordem, né? Você, vou colocar os clientes, mas se você não tem um time que está engajado, bom, então por mais que eu queira, eu como Guilhermino, você como Emir, cara, a gente precisa cuidar dos clientes. Se, cara, o teu time, que é quem vai cuidar, ele não está cuidado, isso não vai acontecer. Na porrada isso não acontece. Sim. Quando você bota os interesses financeiros na frente, você começa a trazer desalinhamentos, né? Ali que, por exemplo, a gente vê, né, não é o nosso caso, mas você vê escândalos de corrupção, outras coisas em grandes empresas, porque em algum momento alguém colocou o dinheiro na frente do que os colaboradores, do que os clientes, né? Então, assim, quando você muda essa ordem ali, começa a dar os problemas, né? Então, eu não sei, né, de onde tirei isso, quem me falou, se você está vendo isso aqui, desculpa não ter lembrado, mas é uma coisa que me impactou muito e a gente tenta sempre ir relembrando isso, né? Todo dia, quando você está saindo disso, vamos voltar aqui pro framework que funciona legal. Para mim, a partir de agora, esse é o conselho do Guilhermino e eu vou levar ele. Muito, muito bom, cara. Muito bom. Guilhermino, queria fazer algumas perguntas até mais pessoais, até para te conhecer e a gente caminhando aqui para nossa parte final. Assim, né? Queria te perguntar, eu sempre pergunto um lugar inesquecível, mas a curiosidade que me desperta de Angola, da África, eu queria que você contasse 2 lugares inesquecíveis. Um que fosse em qualquer lugar e outro que fosse especificamente na África. Se tem algum lugar que para você foi e é inesquecível. Legal, legal. Sempre que... Até foi essa semana, a gente estava participando de uma formação lá também de vendas e tal, e uma das perguntas era, né, teu lugar favorito, entre aspas, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de visitar, né, alguns países, não tanto quanto gostaria, né, quero viajar mais. Nunca é suficiente. Mas, assim, tive a oportunidade de ir para a Namíbia, por exemplo, tive a oportunidade de estar em Angola, tive a oportunidade de estar em Portugal, né, na Espanha. Mas, assim, tem uma magia, entre aspas, e aí acho que talvez só quem realmente não é natural de algum lugar e está no outro lugar, cara, tem uma magia diferente. Eu realmente não sei explicar. Eu sou a primeira pessoa que fala que porque eu já morei em várias cidades, né? Já morei em Ponta Grossa, em Curitiba, em Floripa. Hoje eu morei em São Paulo, hoje eu estou morando novamente em Curitiba. Então eu sempre falo que nunca são os lugares, né? São as pessoas. Mas tinha uma energia diferente quando eu estou em Angola, né? Até estava falando disso esses dias com a Manu, que é minha noiva. Sei lá, cara, tem uma energia, tem alguma coisa que é diferente, cara. Então, sempre que possível, né, eu gosto de estar lá. E também tem a questão familiar também, que impacta muito. Então, provavelmente os meus... e aí, infelizmente, saindo um pouco da tua recomendação, os 2 lugares que eu vou falar vão ser, no caso, em África e Angola. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, né, o Lucas, que é meu sócio, ele viajou comigo para Angola, né, com a noiva também dele em 2017. E aí, a gente sempre fala isso, né? Por você ser local, né, você acaba não turistando tanto dentro da... Né, você tem várias pessoas que estão aqui no Brasil, por exemplo, o cara quer ir para a Europa, quer ir para... Né, agora tá muito bacana ir para a América Latina. Mas, cara, tem vários lugares aqui bacanas né, do Brasil que o pessoal nunca foi, né? Foi para Salvador, foi para, né, então, para Bonito, né, foi para Gramado. Sei lá, tem muitos lugares bacanas aí para conhecer. E nessa viagem, como eles estavam lá, são turistas, tem que conhecer um monte de coisa, a gente fez uma viagem que foi uma viagem, entre aspas, horrível, né? Foram 20 horas de ônibus para sair da capital, para ir para Namibe, né? Que é uma cidade que ele faz fronteira com a Namíbia, que é um outro país. E naquele lugar ele tem, é muito bonito, porque ele tem um deserto que ele se encontra com o oceano.
Então, cara, é muito bonito. Então, até por coincidência, esses dias, alguém postou em alguma rede social que eu acompanho uma dessas imagens, só que era do lado da Namíbia. Então, é a mesma extensão territorial. Você tem um Sim. Oceano Atlântico, você tem um deserto. E esse deserto ele é parte de Angola e parte da Namíbia, que é um outro país. E na parte de Angola no município, na província do Namíbia. Então, assim, é É um muito deserto que bonito. encontra o mar. É o deserto, então é muito bonito, né? Então tem umas dunas, né? O pessoal faz uns passeios lá de carro nas Caramba, dunas. É muito bonito, né? Você tiver oportunidade de conhecer ou do lado da Namíbia ou no lado de Angola, é um lugar muito bonito ali que provavelmente eu quero estar voltando ali. E dessa vez provavelmente a gente vai fazer essa viagem com a Manu, né? Porra, incrível, incrível. E um momento marcante pra você, Guilhermino? Cara, assim, eu sempre gosto de falar o que me passa a cabeça quando você faz a É pergunta, isso né? aí. Mas assim, durante essa trajetória toda, fiquei aqui no Brasil, né? O meu objetivo principal era fazer a formação, né? Me formar em engenharia de computação. E aí, quando você se forma, você tem a formatura. Né? E nesse meio tempo, nesses 5 anos ali de formação aqui, quem veio me visitar, né, foi o meu pai. Meu pai veio para cá 2 vezes, né? Então, a primeira vez ele veio ver se tá tudo bem, né? Se é universitário, se está comendo, se não está, se está se cuidando ali, se foi morar sozinho pela primeira vez. E depois veio uma segunda vez mais a passeio. E aí, quando eu me formei, Como em chama seu pai? 2016, Justino Afonso. Os amigos chamam ele de Justo, né? Senhor Justo, e a minha mãe, Zeferina, os amigos chamam de Zefa. É, a minha família veio para minha formatura, não toda ela, né? Mas veio o meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos, né, mais novos, né? Então, e aquele momento foi bem especial porque foi como você tivesse o melhor das duas coisas que você, né, tem, que você cultiva num só Legal. lugar. Né? De um lado eu tinha vários amigos que, né, eu fiz e tenho para a vida até hoje, né? Putz, amigos de faculdade, amigos de vida e tudo isso. Lá todos felizes, né? Porque estamos se formando e também tem lá a minha família fazendo esse mix. Então, assim, foi um momento que me marcou aí bastante, né? Então, louco você fez essa pergunta, é uma coisa que me passou a cabeça, né? Fantástico. E qual que é um sonho que você tem? Um sonho que você quer realizar, né? Onde você mira? Cara, assim, isso entra um pouco naquilo que a gente estava falando, né? Isso vai ajustando. Mas tem uma coisa que, agora também, essa questão tecnológica, ela nos permite um pouco, né? Que cara, eu quero com certeza viajar mais, conhecer mais países. Então, Vocês não têm escritório, né? e hoje a gente trabalha de maneira que a gente chama de remote first, então, Aham. primeiramente remoto. Então, todos os nossos colaboradores, eles podem trabalhar basicamente de casa e nos lugares, nas cidades onde a gente Tem uma concentração tem uma maior. concentração maior, a gente tem um escritório para o pessoal, quero trabalhar 2 vezes na semana, quero ir todo dia, né? Eu vou no escritório todo dia, né? Mas aí tem gente que só vai uma vez, tem gente que nunca vai. Então a gente acaba tendo escritório aqui em São Paulo, em Curitiba e em Florianópolis. Mas essa questão de trabalhar remoto dá uma certa flexibilidade, né? Então, uma das coisas que eu sonho e que a gente sonha com a Manu é viajar um pouco mais, né? Então, enquanto tá trabalhando, viajando, né? Por que eu não posso estar, sei lá, visitar o meu irmão que mora lá em Portugal, mas eu não tirei férias, eu estou trabalhando normal, só que no jantar a gente vai jantar junto, vai sair para fazer alguma coisa. Tá também lá em Angola com meus pais, mas, né, trabalhando normal. Então, isso é um sonho, né, que quero ainda estar realizando, né? Então, conhecer vários outros países, né? Nunca fui para a Ásia, né? Então, América Latina eu nunca viajei tanto, né? Então, fiquei só aqui no Brasil, então quero conhecer também aqui um pouco. Então, é um sonho ali né, que espero estar realizando ali nos próximos anos, E né? tem um componente de experiências que você pode trazer e agregar ao negócio que eu acho que muitas vezes a gente subestima, né? Às vezes, puta, na correria, modelo tradicional, escritório e tal, você quase não tira férias. E você fala, puta, mas quando você tira férias, às vezes você pode ter alguma ideia, ver alguma coisa, conhecer alguém que pode mudar completamente as coisas, né? Então, tá aberto a essas experiências, né? Mesmo o que você faz com as comunidades e tal, eu acho que é algo, tem uma potência muito grande, né? Guilhermino, tem um livro que você, quando eu te pergunto, que vem à sua cabeça? Legal. Tem um livro que eu, de tempos em tempos, eu preciso, entre aspas, reler, mas esse é um livro que o pessoal de tecnologia ali gosta bastante, ou é de cabeceira,
Depois tem que ver como que é a tradução em português, que é o The Hard Things About Hard Things. Aham. É um livro muito bom. Do Peter Thiel? Exato. Não, acho que não é Não é do do Peter Peter Thiel. É do... Putz, agora é Ben alguma coisa. Tá. É, depois... Ah, o do Peter Thiel acho que é É do Zero zero. to Um, é esse, é o do Peter Thiel. Mas esse é um livro muito bom, que ele traz um pouco, porque quando você lê, talvez, bibliografia, né, de uma pessoa que fez alguma coisa impactante, ou do empreendedor, ou do maratonista, alguma coisa, sei lá, tem muito uma questão de inspiracional, né, de pô, deu certo, né, mas é aquilo que a gente fala, né, quando deu né, certo é uma coisa, mas é um livro que ele traz muitas lições, né, de momentos difíceis, né? Então, que, né, The Hard Things About Hard Things, né? Então, é um livro muito interessante para quem empreende, né? E eu recomendo, já li e pretendo, provavelmente, em algum momento, reler, né? Porque você sempre tira algum ensinamento bom, né? É muito legal você ler um livro em momentos diferentes. Você é um leitor diferente além daquele livro, né? Exatamente. É do Ben Horowitz. Ben Horowitz, exatamente. Lado difícil das coisas difíceis. Tem a tradução ali, né? Mas é difícil, como é a eu comentei, tradução. é difícil fazer uma só recomendação, né? Se Sim, a oportunidade sim, de sim. livro já ia falar outros ali, né? Também. O Guilhermino, e filme? Tem algum? Cara, filme é uma boa pergunta. Eu não sou um cara muito de filme, né? E normalmente quando eu assisto filme, não é uma coisa muito também inspiracional, alguma coisa assim. Eu gosto de filme pra distração, né? Cara, eu gosto muito. Deixa eu lembrar aqui. Tava tentando lembrar, só me passou a cabeça o primeiro Black Panther, né? O primeiro Ah, que Pantera Negra. legal. É legal, principalmente assisti. porque foi um dos. Não assistiu? Eu Não. recomendo o primeiro. Né, o segundo tem um conceito ali um pouco mais. Mas, assim, não numa questão de tirar lição, alguma coisa assim. Mas é um dos poucos filmes, ou por aí vai, que ele traz muito essa questão de uma visão de África ou de alguma nação, entre aspas, africana, não numa questão só de pobreza, desses problemas e tal. Ele traz, na verdade, uma nação, né, que é rica, e é rica, inclusive, que mais que muitos países aí de primeiro mundo, né? Então ele tem uma dicotomia que eu acho, Interessante. né, interessante. Por quê? Porque e aí, assim, a gente não pode ser negligente, né? Eu não falo que você não tem alguns problemas aí sociais, né? Como ainda tem, não sei como estão os números agora, né? Mas Angola já teve uma das maior taxa de mortalidade infantil, por exemplo, né? Que é a mortalidade até 5 anos. Obviamente isso já reduziu um pouco, mas ainda morre o pessoal por doenças, né, que são 100% curáveis, doenças infecciosas, uma malária, dengue, coisas do gênero. Então, assim, tem muita coisa ainda, né, a ser feita. Minha irmã é médica, né, Que legal. exerce lá em Angola, então a gente conversa muito sobre os desafios, né, de ser médico. Pô, a pessoa não é bem remunerada lá, tem que trabalhar uma carga de horas muito grande, em condições... Então, assim, esses problemas, eles existem. A gente não pode tapar o sal aí com a peneira. Mas também entristece muito quando só se fala, por exemplo, do continente africano. Primeiro, fala como se fosse uma coisa só, Como se tem mais de fosse 50 países, Isso aí. e fala-se só da questão de pobreza, né? De pobreza, miséria e tudo isso. Tem várias coisas muito legais, né? Então, quando você perguntou de filme, né, eu já falei, não sou muito de assistir filme, mas me lembrou isso nesse momento por causa de trazer também essa outra visão, né, de uma nação, entre aspas, né, africana, de como que é uma nação tecnológica, né? Incrível, vou assistir. O primeiro é bom, o primeiro eu recomendo. Boa. Guilhermino, você tem algum ídolo? Você tem alguém que você admira? Cara, essa é uma pergunta muito boa, assim. Eu não tenho um ídolo naquela linha de uma pessoa, tipo, inspiracional, sei lá, Martin Luther King, Nelson Mandela, alguma coisa assim. Mas, cara, eu sou muito grato, né, pela questão da família, né? Então, tem muitas pessoas, eu sempre brinco com o pessoal, ele fala, eu sou self-made, né? Não sei se você já viu esse conceito, né, de self-made, né? Da pessoa que se fez, eu saí daí, eu fiz aqui. Cara, ninguém é self-made. Se alguém, né, nasceu, você te criou, né, ajudou, botou você na escola, fez tudo. Cara, você não é self-made. Você pode ter, talvez, dado um salto bacana, né, na tua família, na tua geração, aquela coisa toda, mas self-made você não é. Então, não tem um ídolo, né, mas eu sou muito grato, né, a
questão da família, né, de como você cria, de muitas das coisas, muito dos meus valores, né, pessoais, de como eu vejo a vida, né, da forma de buscar, de correr atrás das coisas, eu aprendi isso dos meus pais. Então, de um lado eu fico triste por não estar tanto com eles fisicamente, né? Sempre a gente fala todo Sim. final de semana, ligo para eles, aquela coisa toda. Mas com certeza eles sabem que putz, eu estou atrás aqui, né, do meu sonho, estou buscando, estou feliz, estou me entregando. E muito disso se deve, né, às oportunidades que eles criaram para mim. Né? Então, tendo um ídolo pessoal, mas eu gosto muito dessa questão da família. Né? Cara, fantástico. Tem uma frase que te define ou que te inspira? Te acompanha de alguma forma? Cara, isso é uma boa pergunta, assim. É que, pensando de frase, cara, eu não tô pensando em alguma coisa, mas assim, mas tem uma coisa que eu tento sempre praticar, que é uma questão de, não sei como é que é o termo em português, mas é accountability, né? Que é como se fosse uma responsabilidade extrema, né? Então, tudo que acontece antes de jogar, né, para os outros, né, de falar a culpa é do outro, de apontar o dedo, eu tento sempre puxar primeiro para mim. Então, putz, como que eu posso ser melhor? Como que a gente pode fazer? E isso você pode ver, em qualquer coisa da tua vida, né? Na saúde física, então, né, na parte de você, né, praticar atividade física, então você tem que ser responsável pela tua própria saúde lá, praticar na alimentação, nos negócios, né, de como ver a vida. Então, essa autorresponsabilidade extrema, né, é uma coisa que eu busco, né? Que eu acho que é um caminho, né, de ver a vida, pelo menos que para mim faz sentido. Não é uma frase, né? Mas eu... Sim, mas é uma filosofia. Exatamente, é uma filosofia, vamos assim dizer. Guilhermino, tem uma pergunta que não está aqui em nenhum lugar, mas que eu fiquei pensando e eu queria te fazer. Fique à vontade para responder, não responder. Tranquilo. Tem um cara que eu gosto muito, que chama Abu Janra. Ele apresentava um programa chamado Provocações, que era na Rede Cultura, na TV Cultura. E a pergunta final dele, talvez a pergunta mais temida de todas, era o que é a vida? E eu não vou me atrever a perguntar isso, mas eu queria perguntar algo talvez um pouco antes, e enquanto que tem a ver com o que a gente perguntou, que é o que você entende ou como você define, mas o que é felicidade? Felicidade, legal, legal. É aquilo que você falou, né? É uma pergunta até difícil, e até me lembrei, uma vez alguém me perguntou se eu era feliz, e naquele momento você realmente reflete. Acho que para mim, assim, a gente busca ter muitas coisas na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, mas eu gosto sempre de fazer aquela reflexão que o pessoal acha que faz. É muito clichê, mas acho que ele é muito verdade, que é o que você... Né, o que você espera quando você for idoso, ou quando você estiver velho e tal, o que você vê? Ninguém vê, tipo, carrão, casona, aquela coisa toda, né? Você provavelmente vai ver, pô, né, o teu cônjuge, filhos, né, tal, sei lá, você tem essa aqui, a família, né, está bem, né? Então, assim, eu acho que essa questão de felicidade, né, do estado de espírito de felicidade, é você estar, né, feliz hoje, né, não jogar essa felicidade lá para frente, quando eu tiver tal, quando eu tiver casado, quando eu tiver o filho, quando eu tiver tanto de patrimônio. Acho que essa questão de você estar, né, feliz com você hoje, né, falou enjoy the ride, né, aproveitar ali, né, a jornada, né, e cara, e gastar o máximo tempo possível com as pessoas que você gosta, né? Acho que e isso que é mais importante, né, com, sei lá, teu cônjuge, teus filhos, tá? Acho que a felicidade ela tá muito nisso, né? Acho que quando as pessoas falam, eu dificilmente, eu ainda estou vivendo aqui, né, Emílio, sem definição. Eu acredito que você, né, já tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de rodagem ali que eu. Mas assim, quando você conversa com as pessoas, sempre remete a isso, cara. É você, né, e aí, novamente, eu não sou negligente, porque eu entendo, tem até estudos que correlacionam a felicidade com a condição financeira até certo ponto. Sim. Então, por quê? Porque quando você começa ter um salário mínimo, cara, você não tem acesso a muitas coisas. Você não tem um plano. A gente fala muito plano de saúde. Hoje, 2/3 dos planos de saúde são fornecidos pelas empresas. Então, a partir do momento que você tem um emprego e fornece um plano de saúde, isso é um ponto de felicidade. Então, se você não tem um plano de saúde, um acesso à saúde, e você tem isso vai aumentar a tua felicidade. Pô, tenho, né, uma casa, tenho não sei o quê. Mas chega um platô onde você ter mais dinheiro, ter 2 casas, ter 3 carros, não vai duplicar o teu nível de felicidade. Então, a partir do momento que você conseguiu, né,
resolver algumas coisas aqui da tua vida, alguns acessos, né, à saúde privada, isso e aquilo, a felicidade ela vai estar muito, né, atrelada a passar tempo com pessoas que, né, você gosta, que você ama. Acho que é muito por aí, né, pelo menos a minha definição de felicidade. Incrível, cara. Incrível. Guilhermino, obrigado mais uma vez pelo papo, pela oportunidade, pela franqueza com que você sempre se relaciona, né? As conversas que a gente teve foram poucas e eu estava falando ontem pro pessoal no grupo lá, falei, cara, o Guilhermino, eu tenho a impressão de ser aquele cara que é meio já amigo, assim, mas a gente se encontrou uma vez, conversou 3 vezes, mas tem essa característica, né? A forma... E aqui eu pude, conversando com você, enxergar um pouco mais de como você vê a vida, né? Como as coisas são. Então, obrigado. Espero que a gente, de novo, cruze muitas outras vezes, crie oportunidades para isso. Se você ainda não conhece a Wellbe, conheça de verdade. Marca com o Guilhermino, o time dele, para você conhecer a aplicação. Todo esse cuidado e zelo que ele falou, você consegue enxergar isso na aplicação deles. E com certeza, espero contribuir, mas eu não tenho dúvida de que vocês vão bater essa meta aí dos 4 milhões muito mais rápido e dobrar ela, ter sonhos muito maiores. Como que o pessoal te encontra? Qual o melhor lugar para falar com você? Onde te achar? Bacana, Emir. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade. Realmente, assim, a gente sempre está lá trabalhando e tal, a gente não para muito para, né, participar. Acredito eu não tenha participado de tantos papos, podcasts e coisas assim, então foi muito bacana, porque é um pouco diferente, né? A gente falou um pouco de tudo, né? Não falou só do mercado que a gente gosta tanto e atua com o mercado de seguro-saúde, aquela coisa toda, mas foi um papo bem bacana. Agradeço ali a oportunidade e espero ter contribuído ali tanto com vocês, tanto com alguém que está nos ouvindo por ali, né? E de nos encontrar, né? Você pode nos encontrar pelo nosso site, né? Que é www.wellbe.co, né? Então lá tem o nosso site que você consegue entender um pouco ali do nosso trabalho. E de mim eu uso bastante o LinkedIn, então se você procurar lá Guilhermino Afonso, provavelmente não deve ter tantos Guilherminos ali no LinkedIn, você também já me acha, então pode adicionar, pode trocar um papo. Normalmente são aí os canais aí melhor, você pode encontrar a gente no nosso site, né? E me encontrar pessoalmente ali no LinkedIn para a gente trocar ali algumas impressões, né? Muito legal. Guilhermino é um cara muito prático, muito objetivo. Você vai trocar 2 mensagens com ele te manda o link da agenda dele, fala, marca aqui que a gente vai conversar. Pontualmente ele vai estar lá. Então, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Acho que o objetivo aqui é a gente conhecer pessoas, criar conexões, né? E a parte de negócios, naturalmente, elas vão acontecer, mas poder acessar o Guilhermino, não o founder, CEO, né? O cara que está por trás disso. Perfeito, Emir. Só até desculpa te interromper, mas falando disso que você falou, é muito aquela questão do give back que a gente fala. Isso realmente, assim, é uma crença verdadeira minha que ela funciona, né? Quando você, de fato, ajuda, né? Sem necessariamente uma segunda intenção. Por quê? Porque alguém te ajudou, alguém te ajudou em algum momento, né? Na tua jornada, seja empreendedora, seja pessoal, e aí você vai ajudando também outras pessoas. E naturalmente, né? O universo ele vai, né, meio que, quase derrubei aqui o microfone, meio que conspirando ali a teu favor. Então, essa questão do give back, né, que todo mundo, se tivesse a cultura do give back, todo mundo tá se ajudando. Estaria né? muito melhor. Exatamente. Sem dúvida. Valeu. Procurem o Guilhermino, procurem o Wellbe e façam conexões. Com certeza o Guilhermino vai poder contribuir. E agora, sendo assistido no Brasil e em Angola, com muito prazer. Espero um dia poder visitar. E é isso. Valeu. Obrigado, pessoal.